Shalom, a paz do Senhor, Deus seja com o seu coração, Deus seja sobre a sua vida nesta manhã tão maravilhosa. O Senhor nos concede essa manhã extraordinária para que possamos aqui cultuar ao Senhor, por que não dizer cultuar ao Senhor, e aqui aprendemos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Parabéns a você, meu querido amigo e irmão em Cristo Jesus. Parabéns, que o amor do Senhor, a bênção do Senhor seja sobre a sua vida nesta manhã e sobre toda a tua família. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos te agradecer pela noite que tivemos, mais um dia de vida, e por poder, ó Deus, estarmos juntos há bastante tempo, podemos dizer há bastante tempo, porque há meses estamos estudando a Tua Palavra. Durante todo o ano de 2020, nós somos desafiados a nos reinventar atrás desse aparelho, e aqui estamos, Senhor, aprendendo a Palavra do Senhor, estudando o que podíamos antes estudar sozinho, agora estudamos uns com os outros. Então, Senhor, eu quero te agradecer, porque alguns conseguem sempre estar, outros não conseguem estar sempre, mas uma verdade é que nós estamos pouco a pouco aprendendo da Tua Palavra, e à medida que vamos aprendendo da Tua Palavra, vamos conhecendo um pouquinho mais da grandiosidade do nosso Deus. Nós te louvamos por isso e te pedimos que o Senhor continue nos alimentando, revelando a Tua Palavra e o Teu querer sobre os nossos corações. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, nos instrua sempre no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Bom dia, minha mãe, bom dia, Bia, bom dia, Jusilene, Raquel, Aline, Alexandro, Fernando, Yukio. Bom dia a todos vocês. Queridos, quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Como disse, estamos aí numa jornada. Hoje estamos terminando o livro de Apocalipse e semana que vem nós começamos outra jornada. Deus está colocando no meu coração aí estudarmos um pouquinho as cartas de Paulo. Vamos ver, possivelmente faremos isso. São extraordinários, são viagens em que você vai entrar dentro de uma vida pautada em sinais, vida pautada realmente no milagre do Senhor, não é? É viver pela fé mesmo. Paulo dizia muito, e eu gosto da fala de Paulo, em que Paulo vai dizer assim: o justo viverá pela fé. Está estampado aqui no peito: o justo viverá pela fé. Muito bem, se Deus assim confirmar, segunda-feira nós começamos então a jornada sobre as 13 cartas de Paulo, se assim Deus permitir. 4 cartas de Paulo foram escritas dentro da prisão. Dentro da prisão ele escreveu isso que nós temos hoje como uma valia tão extraordinária. Muito bem, queridos, estamos aí terminando então essa jornada, e eu quero aqui introduzir o livro de Apocalipse, capítulo 22. Se você puder, faça como Eliabe fez e algumas outras pessoas, já compartilha, e o nosso desejo de que o Senhor te abençoe muito. Bom dia a todos, Alessandra, Adassa e há muitos outros que estão entrando por aí, sejam bem-vindos. Vamos compartilhar essa live e vamos dizer para todo mundo que nós temos a nossa expectativa no Senhor. É isso que eu quero dizer para você, o porquê estudar o Apocalipse. Eu sei que muitas das vezes a gente se depara com um com o outro, e aí a pessoa vai falar assim: eu não gosto de estudar Apocalipse, porque Apocalipse fala uns negócios muito loucos, de morte de muita gente, da ira do Senhor que vai se derramar sobre todo o ímpio. Tem mesmo. Mas na realidade o livro de Apocalipse, ele vai realçar, sabe, sobre as nossas vidas um desejo de continuar seguindo ao Senhor. Porque Apocalipse, do começo ao final, vai dizer que há o que vencer, Então quer dizer, estamos numa maratona, Paulo diz isso, estamos numa maratona, estamos correndo e não podemos desistir.
Porque desistir é simplesmente abrir mão da vitória, e é a vitória que nos faz alcançarmos o prêmio da verdadeira vocação em Cristo, a salvação. Então nós não podemos desistir, temos que continuar, Eu sempre digo assim: Deus nos quer ver batalhando, correndo, lutando, sabe? Deus nos quer ver, sabe, vencendo o obstáculo de cada dia. Deus não nos quer ver como perfeitos, Ele sabe que não somos. O problema é que às vezes alguns irmãos dentro da igreja querem olhar os outros e quer ver e quer corresponder com eles como se eles fossem perfeitos. Não somos ainda. Estamos em obra, estamos em reparação. Todos os dias tem uma obra do Senhor nas nossas vidas. E estaremos plenos e perfeitos quando formos morar com o Senhor. Por enquanto estamos em obras, estamos sendo reparados a cada dia. Então assim, entenda, queridos, hoje a igreja, eu não posso olhar o meu irmão, a minha irmã e pensar que eles são perfeitos e eximir deles qualquer tipo de pecado. O problema é eu querer olhar, sabe, só para as perfeições dos nossos irmãos. Não, eles têm defeito também. Mas o Apocalipse vai nos ensinar que aquele que permanecer, e é isso que Deus quer de você. Deus quer olhar para você e ver você lutando, você batalhando, e Ele vai lhe ajudar. Irmão, o céu não é por merecimento nosso. Nós não vamos herdar o céu pela cor dos nossos olhos. O que é mais bonitinho, o que é mais alto, o que tem cabelo loiro, o que tem olhos azuis, não. O que tem mais dinheiro, o que nasceu, não, irmãos. O céu não é por merecimento nosso. O céu é pela graça. Nós vamos entrar no céu pela graça. Mas para que você possa usufruir da graça e do benefício da graça, você tem que ter fé. E a fé sem obras é morta. Irmão, a regra é simples, sabe, a teologia é simples, é o pessoal que complica demais ela, mas a teologia é simples. Eu preciso entender que tudo foi conquistado de verdade, tudo foi conquistado, a cura, a restauração da minha vida, o céu, tudo já foi conquistado. O próprio Senhor disse aos discípulos: eu vou vos preparar lugar. Então assim, tudo já está preparado, tudo já foi reconciliado, sabe, pela graça. O Senhor fez tudo. Nós não temos condição de fazer, foi Ele que fez. Agora detalhe, Ele fez. Como que eu posso ser salvo? Efésios, Paulo vai dizer, a carta aos Efésios, dizer assim, de que a salvação é pela graça, é um favor de Deus, é pela graça, foi Ele que escolheu nos salvar. A salvação é pela graça mediante a fé. Então eu só posso entender a graça pautada no princípio da fé, de que o Senhor, Ele traz à existência realmente todo o seu propósito. Então eu preciso tornar a minha fé cada dia mais viva. Como? Vivendo ela, praticando ela, amando, perdoando, estendendo a mão, sabe, orando, buscando, sabe, mesmo em tempos de dificuldade, buscando, sabe, edificar a minha fé. O Apocalipse 22 vai começar dizendo assim: e Ele mostrou-me um rio puro, grava isso, puro, de água do trono de Deus. Deixa eu começar de novo. E Ele mostrou-me um rio puro de água de vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Queridos, quando o texto aqui vai dizer águas puras, sabe, águas de vida pura como cristal, eu queria que você entendesse que essa água, ela é tão mais pura do que essa que a gente pode ter hoje em nossas mãos. Eu não sei quantos creem nisso, mas eu vou dizer para você, e você, se crê muito bem, se não crê, eu dou um conselho para você: passa a crer nisso. Sabe, Deus já me deu algumas visões do céu e o céu é muito lindo. É lógico que visões limitadas, e eu não tenho tempo de contar algumas outras, mas uma visão que Deus me deu esse ano. Um dia eu acordei, ainda disse para Léa, na noite foi uma noite muito difícil, mas eu tive um grande presente naquela noite, que foi ter um sonho,
sabe, de um lugar muito lindo. Esse lugar era extraordinário. Os olhos não podiam conter tanta beleza. Mas a riqueza daquele lugar se dá pela água que tinha naquele lugar. Sabe, havia uma água cristalina, e o que me chamou a atenção é que tanta água era cristalina como as pedras aonde corria aquela água era cristalina, sabe, e ela tinha uma força, ela corria, ela tinha uma vida em si própria maravilhosa. Aquela água, ela entrava por dutos e saía, era um rio vivo, era um rio muito bonito, era um rio onde as águas dava vontade de você pular, como aquela visão de Ezequiel, as águas nos tornozelos, nos joelhos, pela cintura, as águas encobrindo os ombros, sabe, eram umas águas assim que não dava vontade de ficar nos tornozelos, era uma água que dava vontade de você mergulhar profundamente, porque era uma água muito cristalina, era uma água muito pura, e era uma água volumosa, ela não tinha fim aquela água, ela corria com força, a fonte era uma fonte inesgotável. Deus me deu essa visão num dia de manhã, e quando eu li, já algumas vezes Apocalipse, mas quando eu li novamente esse texto, eu estava vendo e falando glória a Deus, porque esse rio, ele é real, ele será presente na nossa morada, e esse rio, ele tem o tipificar hoje, águas da Bíblia tem a tipificação de purificação de vida, e esse rio correndo sobre a cidade de Deus, ele demonstra que haverá vida constante. Pode ver que o texto diz, e ele mostrou um rio puro de água de vida, água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. É uma água que ela tem um nascedouro muito grande, muito forte. O trono de Deus está, sabe, no lugar central, e debaixo desse trono nasce uma corrente de água muito forte e puro. É o lugar onde nós vamos estar. O Apocalipse diz no versículo 2, no meio da rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava seu fruto todo mês, e as folhas da árvore era para a cura das nações. Aquele que comer desta árvore jamais morrerá. A árvore da vida, ela estará plantada, ela estará no meio da cidade aonde o Senhor vai nos colocar para morar. No versículo 3 diz assim: não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. Não haverá mais maldição no céu. Sabe, quem não gosta de ler Apocalipse, ontem mesmo alguém me disse, eu não gosto de Apocalipse, porque ele tem uns negócios terríveis. Irmãos, então leia o capítulo 20, 21, 22, aqui é a glorificação da igreja, aqui é a ascensão da igreja, aqui é onde o Senhor vai premiar a sua igreja. Tudo isso aqui são conquistas da igreja, são coisas separadas ao cristão. Lembre de que sempre eu digo na igreja de que nós estamos servindo ao Senhor, porque nós também estamos aguardando o prêmio do Senhor, e estarmos salvos nos dá o direito de pertencermos ao Senhor e de vivermos eternamente em um lugar onde não haverá mais maldição, mas o trono de Deus do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. Eles verão a face do Senhor. Nós veremos como você está me vendo agora pela transmissão, como você está vendo a minha face. Nós veremos a face do Senhor, nós contemplaremos detalhe, nós já teremos um corpo glorificado. Esse corpo com alguns defeitos, o Senhor nos dará um corpo glorificado, um corpo que resiste à eternidade, e nós viveremos com o Senhor para sempre, aonde não haverá mais maldição. Veremos a face do Senhor, aonde o seu nome estará escrito na testa,
e ali não haverá mais noite. Não tem mais noite. Ah, pastor, mas daí o que vai ser? Não haverá necessidade de noite, porque o Senhor estará conosco para sempre, e Ele mesmo será aquele que vai iluminar os nossos dias. Já viu aquela expressão de que Ele é o sol da justiça? O nosso Senhor é o sol da justiça, literalmente Ele é o sol. Versículo 7 vai dizer aquilo que eu gostaria de encerrar esta palavra hoje para você. Esse texto diz assim: eis que venho rapidamente, abençoado é aquele que guarda as palavras dessa profecia, deste livro. E aí João vai dizer: e prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo, que me mostrou todas estas coisas. Aí ele vai dizer: adora a Deus, ponto. Adora a Deus. Irmão, a única coisa que você tem que se preocupar é adorar a Deus. Eu digo que nós fomos feitos para adoração. E se você não adorar a Deus, você inevitavelmente vai adorar alguma coisa. Há pessoas que veneram um time, há pessoas que veneram um tipo de cantor, há pessoas que veneram um comediante, há pessoas que veneram um político, há pessoas que adoram coisas, bichos, animais e etc. Deixa eu dizer, dentro de nós está a adoração, ou seja, o dispositivo adoração. Nós fomos criados para adorar. Se você não adora o que é bom, inevitavelmente você vai adorar, sabe, o que é ruim. Por que hoje o satanismo cresce tanto? Por que hoje o ocultismo cresce tanto? Por que hoje o meio gótico cresce tanto? O misticismo cresce tanto? Porque as pessoas têm necessidade de adorar. Elas têm necessidade, elas precisam adorar, elas precisam reverenciar alguma coisa, elas precisam respeitar alguma coisa. O seu entendimento precisa dar crédito de que aquilo precisa receber toda a sua, todo o seu louvor. Isso é adoração. Ou você adora um time, ou você adora um cantor, ou você adora coisas. Existem lugares no mundo que adoram milhares e milhares de bichos. A barata, em um país, ela é tida como um deus. A vaca, tem na Índia uma veneração tão grande pela vaca que ninguém mata uma vaca, ninguém toca numa vaca, porque a vaca é um deus, e assim vai. Quantas pessoas têm o sol como um deus, têm os astros como um deus? Se você não adora a Deus, Criador dos céus e da terra, e aquele que deu o seu Filho para nos salvar, e este mesmo está trabalhando como arquiteto, como mestre de obra, da onde ele está fundamentando toda uma cidade, e um lugar onde nós viveremos com ele, e do lugar onde ele vai reinar conosco, reinar sobre nós, durante toda a eternidade. No lugar aonde ele vai se sentar, aonde ele está assentado, nasce um rio, e esse rio corre, e existe a árvore da vida, e neste lugar não há maldição, e neste lugar não há mais dores, desigualdade, nesse lugar não há mais necessidade de noite, porque neste lugar o Senhor iluminará os nossos dias. Por isso que o Apocalipse vai dizer lá no capítulo 20, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais noite. Já viu a passagem que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. E a alegria do cristão, ainda que nós podemos contextualizar esse texto, há uma visão momentânea, mas a grande visão do cristão é viver com o Senhor. A grande visão desse texto é onde diz que Deus, ele vai nos visitar pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O amanhecer do cristão é o dia em que vai raiar sobre as nossas vidas, e nunca mais haverá noite. Por toda a eternidade viveremos com o Senhor, e não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais tristeza,
não haverá mais intrigas, brigas, confusões, dissensões, porque nós viveremos no reino do Senhor, em que nada é contaminado e nenhuma contaminação pode entrar lá, e nós viveremos com Ele para sempre. Diz assim o versículo 13: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Agora é interessante eu terminar essa palavra dizendo para você o versículo de número 15. É muito interessante isso. Está terminando a carta de Apocalipse, a carta à igreja, e o Senhor se preocupa aqui de tecer um comentário, de tecer uma observação da qual você não pode se esquecer. Veja que ele está falando da Nova Jerusalém, da nova cidade, da cidade em que não tem contaminação, da cidade em que não haverá desigualdade, não haverá mais maldição, Satanás não existirá mais ali, não haverá mais demônios, nós viveremos para sempre com os querubins, serafins, com os anjos do Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Nós provaremos desse rio cristalino, caudaloso, esse rio volumoso, esse rio vivo, esse rio transparente, esse rio que alegra a cidade do Senhor. O salmista disse isso. O salmista diz assim: ao rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. E eu vou dizer para você em partes. Como disse no início, Deus me deu uma visão de um rio muito lindo e da qual eu nunca vi nenhuma espécie nesse mundo, nem em filmes. Há um rio em que o Senhor está reservando para esse dia nós provarmos desse rio, nós desfrutarmos dessa cidade, nós desfrutarmos da companhia dele. Vale a pena ser crente, vale a pena se manter fiel. Agora vale a pena também você observar que o Senhor, terminando a carta, ele revela a João assim, no versículo de número 14: abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos, abençoados são aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, abençoados são aqueles que ouvem a palavra desse livro e simplesmente obedecem. Esses são abençoados. Sabe, ele diz assim: abençoados são aqueles que praticam esses mandamentos, para que eles tenham direito na árvore da vida, entendeu? Bem-aventurados são aqueles que praticam os mandamentos do Senhor, para que tenham direito à árvore da vida. Tem que praticar, e que possam adentrar pelos portões da cidade. Agora olha a observação: porque ficarão de fora os cães. Todos aqueles que são desobedientes são chamados no Apocalipse de cães. Cães. E os feiticeiros, os rebeldes. Porque o pecado de rebeldia chega diante do Senhor como o pecado de feitiçaria. Sabe, se você se rebelar contra uma liderança, se rebelar contra uma submissão, se rebelar contra uma igreja, se rebelar contra até mesmo autoridades. Por isso que esses dias eu disse na igreja, estou ficando absurdado, nem sei se tem essa palavra, mas estou ficando simplesmente aterrorizado com o nível em que as pessoas estão levando, sabe, essas disputas políticas. Falam do presidente como se ele fosse um cão. Você entendeu? Xingam, mandam ele para tudo quanto é lugar que você imagina, em vidinhos, em lives, queridos. E nós temos que respeitar autoridades. Não estou dizendo de política aqui, crer nesse ou naquele, estou dizendo a autoridade, você tem que se submeter, sabe? É uma autoridade eclesiástica, se submeta, respeita. Ah, pastor, mas ele está fazendo errado. Deus é quem vai julgar eles. Deus é quem vai julgar, sabe, a todo clérigo. Quem julga um clérigo é o próprio Deus. Ele não conferiu isso, aliás, ele não conferiu julgamento a nenhum de nós, nem mesmo de nosso irmão, por menor que seja. Nós não temos o direito de julgamento, isso cabe ao Senhor. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida em que medirdes, serás medido. E aí ele diz: ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os devassos,
levaram uma vida devassa, uma vida, sabe, sem limite na sexualidade, sem limite, sabe, nas brincadeiras, sem limite no respeito, sem limite no cotidiano, sem limite no respeito das leis, devassa, assassinos, idólatras. Cuidado onde você deposita o teu coração. Idólatras a quem quer. Olha como que termina, olha como que termina. Eu termino essa palavra com esse texto. Olha como termina. E a quem quer que ama e pratica a mentira. Tem gente que não pratica a verdade. O oposto da verdade é o que, irmão? Precisa ser nem... Até uma criança sabe disso. O oposto da verdade é a mentira. Quando você não pratica a verdade, o que é a verdade? Deixa eu mostrar para você a verdade aqui. Essa é a verdade, a palavra do Senhor. Quando você não pratica a verdade, eu não vou perdoar, eu não vou amar, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, eu não vou cultuar, eu não vou orar. Tem pregador por aí hoje que diz, não precisa orar, não precisa cantar. Você não precisa dizimar, você não precisa ir na igreja. A igreja você mesmo, fica em casa. Irmãos, a Bíblia é para nós praticarmos. Ela não precisaria existir se nós não tivéssemos que praticá-la. Eu preciso praticar a palavra do Senhor, porque quando eu pratico a palavra do Senhor, quando eu pratico a verdade, eu deixo de praticar a mentira. Olha que óbvio. Quando eu pratico a verdade, eu deixo de praticar a mentira. E o Apocalipse termina fazendo uma observação, que a quem quer que ama e pratica a mentira, estes ficarão de fora da Nova Jerusalém, ficarão de fora da cidade de Deus, estes ficarão de fora, não verão o rio de Deus, não verá a cidade de Deus, não contemplarão a face do Senhor, estes não provarão de uma vida eterna com o Senhor. Aliás, esses serão jogados no lago de fogo e enxofre. Irmãos, eu apelo para você, eu apelo por tudo que é mais sagrado. Creia na Bíblia, ame a Bíblia. Por tudo que é mais sagrado, ame a Bíblia, respeite, obedeça, pratique. Conheça ela também, porque não tem como praticar se você não conhecer. A Bíblia é a palavra de Deus, e você não vai chegar no céu sem a palavra de Deus. Não vai. Eu termino essa palavra dizendo o que diz o penúltimo versículo da Bíblia: eis que venho cedo para buscar uma igreja. O Senhor está dizendo que Ele certamente vem. Aqueles que realmente têm se mantido fiel no Senhor, que o Senhor te abençoe, para que possamos viver uma eternidade juntos. Vamos orar? Compartilhou? Se não compartilhou, compartilha. Irmão, é uma delícia a palavra de Deus, é uma delícia o Apocalipse, é uma delícia você conhecer a Deus pela sua palavra. Pai, quero te agradecer do profundo do meu coração. Quero te agradecer, Senhor Deus, por toda a força da minha alma, por ter conhecido a Tua palavra, por ter conhecido a Ti, por saber caminhar contigo e saber que todas as promessas do Senhor estão reservadas para nós. Quero que cada irmão, cada irmã, quero que cada um amigo meu, cada um familiar, cada um, ó Deus, membro da nossa igreja, participando dessa fé em Cristo Jesus, ou até mesmo pessoas que, ó Deus, talvez vão escutar essa live que ainda não procedem da mesma fé. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor os desperte aquilo que é mais lindo nesta terra, o conhecimento da Tua palavra. Não existe nada mais rico e mais profundo do que conhecer a Ti pela Tua palavra, Senhor. Eu oro, abençoo a todos, e que a bênção, o amor, as perfeitas misericórdias do Senhor e riquezas do Senhor seja sobre o coração de cada um agora e para todos sempre. Que Deus te abençoe. Obrigado por você se manter fiel até o final do Apocalipse comigo. Semana que vem nós vamos a uma jornada com Paulo, mas ele vai começar, sabe, sendo chamado de Saulo. Vamos escutar sobre essa história. Segunda-feira nós vamos ouvir sobre esse Saulo.
matador de cristão, perseguidor de cristão. Saulo, um homem truculento, feroz, bravo, um homem que tinha no seu, íntimo um desejo de matar cristão. Ele avançava com seus cavalos e com as suas tropas para dentro de casa dos judeus, e ele entrava com tudo, devastando todo cristão que ele via pela frente. Vamos ver como que Deus termina a história desse homem? Que Deus te abençoe.